Bom dia, Senhor, dê-nos sabedoria para falarmos sobre a sua palavra corretamente. Mas por que é que as pessoas acusam as outras falsamente? Nós sabemos que é até contra a lei, porque a lei diz que a pessoa é inocente até que ela seja provada ao contrário. Mas as pessoas que acusam as outras geralmente fazem por um motivo pessoal. Porque se elas tivessem prova da acusação, elas iriam brigar com a pessoa dentro da lei, não é? Mas um dos motivos que as pessoas acusam a outra sem provas é que a primeira acusação que ela fez era uma mentira. E ela não tem a humildade suficiente de dizer: eu errei, me perdoe. Não, sabe o que a pessoa vai fazer? Ela vai dizer uma segunda mentira para justificar a primeira. Nós vamos ver na lição de hoje que, por exemplo, Raquel, ela roubou os ídolos do pai. Quando o pai veio confrontar Jacó e poderia até dar morte, Raquel, ao invés de dizer: papai, fui eu quem roubou os ídolos, o que ela fez? Ela escondeu os ídolos. Então, ela mentiu na frente de todos, na presença de seu pai. Ela mentiu para a segunda vez para ela não ser apanhada como ladra. E nós vamos ver que, por exemplo, entre marido e mulher, é muito comum porque um dos cônjuges está sentindo ciúme, começa a acusar o outro sem provas. E aí começa a desavença e é o caminho da perda. É o caminho que o amor vai começar a esfriar, porque a confiança é a base de qualquer união, não é? E as crianças nas escolas? Já começa lá desde pequenininho uma criança acusando a outra sem provas. Uma criança dando a sua opinião errônea sobre a outra e chega em casa e fala, às vezes papai e mamãe não tiram um tempinho para ouvir as crianças com cuidado e começar a corrigir desde cedo, não é? Na carreira, nos negócios, a gente vê que é constante. Quando um está sobressaindo, um está mostrando mais competência que o outro, um está se elevando mais do que o outro. Geralmente, o outro começa a se enciumar e espalhar notícias enganosas sobre o outro. Mas a falta também não é somente das pessoas que estão falando essas coisas, mas de quem está ouvindo. Porque a pessoa que ouve não faz o confrontamento da outra, mas qual é a prova que você tem? O que é que está te levando a dizer isso desta pessoa? Não. E muitas vezes a pessoa ouvindo ainda vai comentar com a outra. E aquilo vira uma bola de neve, trazendo muito dano moral para a pessoa que está sofrendo injustamente. Outra situação muito comum é que a pessoa acusa a outra, quando é confrontada, ela diz: eu estava brincando. Mas que tipo de brincadeira é esta? Uma brincadeira que pode trazer dano para outra pessoa. Mas o que é isso? Será que é uma coisa aceitável para Deus nós fazermos chacota do nosso irmão? Nós mentirmos, nós falamos por brincadeira? Não. Isso também não é de Deus, e isso já vou falar que a brincadeira é apenas a primeira palavra que saiu na boca da pessoa para justificar as sombras que moram dentro dela. Nós vamos ver na história de hoje, por favor, ela é um pouquinho longa, mas escutem com cuidado. Não pulem a palavra de Deus. Vocês vão ver que Jacó, ele trabalhou em servidão por 14 anos para se casar com Raquel. E depois disso ele fez um acordo com o sogro, que também não deu certo. E daí ele resolveu fugir sem confrontar este sogro.
Finalmente, nós vamos ver hoje que depois, quando o sogro o perseguiu e o encontrou, vai saber o que Labão tinha na cabeça para destruir Jacó. Aí que Jacó teve a coragem de confrontá-lo. Gente, a gente precisa confrontar o mentiroso, porque senão ele vai continuar mentindo a vida toda, ele vai continuar colocando mais e mais acusações. Vamos ver como que Jacó confrontou Labão, falando a verdade, sem briga, sem nada, mas de uma maneira que Labão entendeu e Jacó acabou ganhando a causa. Então vamos à leitura da palavra de Deus. Leitura de Gênesis capítulo 31, versículos de 22 a 55. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então de noite Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: Que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou fugindo em segredo sem avisar-me? Teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Você nem sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu: Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão: Tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai: Não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: Qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente?
Você já vasculhou tudo que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumia o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado, de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus. Tudo o que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora eu e você um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna. E disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar Saaduta e Jacó o chamou Galeede. Labão disse: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeede. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou: que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para a sua terra.
Depois que Jacó fugiu com a sua família, Labão ficou irado e resolveu ir atrás, perseguir Jacó. Antes dele encontrar Jacó, Deus veio em sonho e disse que ele não fizesse nada contra Jacó. E isso causou em Labão uma certa preocupação de fazer o mal a Jacó, porque de certa forma ele sabia que o Deus de Jacó estava protegendo Jacó, sendo que depois que o Deus de Jacó ficou do lado dele, Labão começou a perder toda a sua fortuna, não foi? Então Labão ouviu aquilo que Deus disse a ele num sonho. Mas daí, quando ele encontrou Jacó, ele se fez de vítima, dizendo que ele acreditava que Jacó tinha forçado as filhas a acompanharem, que era uma espécie de sequestro, quando não foi. Nós vimos que as filhas concordaram com Jacó e resolveram ir de pleno acordo. O principal objetivo de Labão, dizendo toda essa história, era repreender Jacó. Ele queria se parecer bom, uma pessoa muito boa, e queria acusar Jacó como ladrão. Mas nós sabemos que Jacó não roubou nada dele. Jacó trabalhou em troca de casa e comida e das duas mulheres por 14 anos. E depois desses 14 anos, eles fizeram um acordo em que Labão aceitou que certos tipos de animais, quando nascessem, seriam de Jacó. E aí Deus abençoou com muitos animais com essas características e Jacó ficou rico. Mas por causa da desonestidade de Labão, Deus o puniu, o deixando pobre. Em seguida, ele vai acusar Jacó de ter roubado os seus deuses, que eram os ídolos, que nós discutimos já no vídeo passado. Mas quem havia roubado os ídolos era Raquel, e Jacó não sabia disso. Raquel escondeu os ídolos embaixo da sela em que ela estava montada. E daí, para ela não descer para cumprimentar o pai e não ser pego, porque o pai estava vasculhando tudo, tentando achar esses ídolos, ela disse que ela estava menstruada e que não poderia descer do camelo. Veja que é o que eu falei no começo, Raquel mentiu no começo. E aí ela não falou nem para Lia, nem para Jacó sobre isso. E agora ela foi obrigada a contar uma segunda mentira para acobertar a primeira. Veja que uma mentira sempre leva a pessoa a contar uma segunda, uma terceira. Então a gente tem que tomar muito cuidado e preferir falar sempre a verdade, mesmo que a gente saia perdendo. Não faz mal. Quem confia que Deus tem um plano para ele, não importa que a pessoa esteja perdendo, a pessoa vai acertar no seu caminho, mas de acordo com aquilo que Deus quer para ele, não é? No meio de toda aquela confusão de Labão acusando Jacó e depois ele procurando nas tendas pelos deuses e mais acusações, finalmente Jacó decide dar uma resposta para ele dizendo: tive medo. Tive medo que o Senhor tirasse as minhas esposas, meus filhos. O que eu não sei se ele poderia fazer de acordo com as leis da época, mas porque ele era desonesto, ele poderia obrigar as filhas a algum acordo contra ele. Ele era um homem honesto. E esse confrontamento, de certa forma, desarmou Labão. Por quê? Porque Labão sabia que tudo isso era verdade. Tudo isso que ele estava falando era a realidade. E aí Labão, desarmado, decide fazer um acordo com Jacó. E esse acordo é que nenhum dos dois faria o mal daqui para frente um contra o outro.
E essa situação foi basicamente o encerramento desse contato entre Jacó e Labão. E Labão ficou lá na Mesopotâmia e daí Jacó foi para Canaã. Parece que Deus não está vendo as coisas, mas Ele está. Nós vemos que desde o princípio, antes de Jacó vir para a Mesopotâmia, ele tinha sido desonesto com o irmão e com o pai. E daí ele saiu praticamente fugido de Canaã e veio para a Mesopotâmia. Mas Deus lidou com Jacó de uma maneira muito difícil. Todos esses anos trabalhando pelo amor da sua mulher e toda essa situação com Labão. Aí nós vamos ver que ele teve que enfrentar a desonestidade de Labão. E enfrentando a desonestidade de Labão, com certeza ele aprendeu que não se deve ser desonesto com o próximo, não é? Que a pessoa que difama a outra, ela não tem muito escrúpulo de continuar difamando para parecer que ela está correta. E aí aquilo vira um emaranhado de problemas e a pessoa vai cada vez mais se afastando de Deus. Agora, nós vemos aí que Labão era um pagão, porque ele estava dando tanto valor aos seus ídolos. E aí, o segundo caso, nós vamos ver Raquel, que Raquel roubou os ídolos porque nós não sabemos. Mas aí ela foi obrigada a uma segunda mentira que colocava a vida do seu marido em risco. Essas pessoas vivem de aparência para mostrar para todos ali à sua volta que elas estão certas, não importa o custo. Mas esquecem de uma coisa muito fundamental, que Deus, nosso Pai, vê o que se passa dentro de nós, em cada célula do nosso corpo. Até um fio do nosso cabelo, diz a Bíblia, que cair, Deus sabe. Está tudo contado. Então, a quem que essas pessoas estão enganando? E qual é o futuro dessas pessoas? É o que eu pergunto para vocês. Para encerrar, nós devemos lembrar que a gente não deve abaixar a cabeça para o desonesto, porque o desonesto, ele está tramando com o maligno contra nós. Mas a gente deve ter uma maneira especial de falar a verdade dentro da palavra de Deus, sem ferir, sem machucar. Agora, aquelas pessoas que nos roubam algo, nós já vimos num dos vídeos passados que a pessoa tem que restituir o que roubou. E a Bíblia até diz que se a pessoa não tivesse como restituir, ela ia trabalhar de escravo para a pessoa. Vocês se lembram disso? Pois é, Deus não faz negócios com a maldade dos outros. Significa que o erro tem que ser pago de uma maneira ou de outra. Então, para a gente viver dentro da palavra de Deus, a gente tem que saber balancear o nosso amor, como eu já disse antes. O nosso amor tem que ser dado na medida certa, tomando cuidado para que a gente não use desse amor para alimentar o maligno. O nosso amor deve ser usado para alimentar a causa de Deus. Não aquela pessoa que está errada, passa a mão na cabeça, tá tudo certo, meu filhinho, minha filhinha, continue fazendo isso. Ou falar uma mentira para proteger o filho ou a filha, para proteger o esposo ou a esposa. Isso não é negócio de Deus. O amor de Deus tem que ser empregado de uma maneira em que nós damos o amor para fortalecer a sua causa. Um amor justo, um amor verdadeiro, um amor que edifica. Nunca
para fortalecer a causa do mal. Um bom dia para todos vocês, muita paz no seu coração. Que Jesus os abençoe abundantemente.